Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Lab Empresarial, podcast que vai tratar sobre assuntos empresariais no geral, cada episódio com um especialista de uma área diferente. Eu me chamo Lucas Borges, sou advogado empresarial e hoje o meu convidado aqui de honra é o Olegário Silva, que é CEO na Sapiens, uma empresa de consultoria em gestão de experiência do cliente. Ele é especialista em atendimento e experiência do cliente e paciente e tem atuação de 23 anos no mercado, liderando times e projetos em multinacionais como BASF, Souvenir, Vivo, Claro, TIM e Algar. Seja muito bem-vindo, Olegário. Muito obrigado, Lucas. Vamos bater um papo hoje sobre experiência do cliente, sucesso do cliente. É um tema que nos meus próprios atendimentos percebo uma certa dificuldade das pessoas que me procuram, porque eu acho que é importante entender um pouco do negócio do cliente para você conseguir oferecer um serviço personalizado. Então, no pouco contato que eu tenho, eu percebo que é uma área de muita dificuldade na prática, por isso até mesmo que eu pensei em trazer para a gente discutir. Para começar, para nivelar o conhecimento do pessoal sobre esse tema, para quem já não tem experiência, contato com a área, você pode explicar para a gente o que é experiência do cliente e também sucesso do cliente? Tem gente que acha que é a mesma coisa, tem acha que a gente que é diferente. O que você diz a respeito? Bacana, Lucas. Vamos pegar um pouquinho antes, né? Vamos falar sobre o tema experiência de um modo mais aberto. A experiência do cliente é algo muito novo. Muito novo, se a gente for olhar assim, hoje as empresas estão engatinhando ainda para colocar em prática. E tem muita gente que acha que a experiência do cliente é aquele mimo que você dá para o cliente, né? É a balinha no final do dia, o brinde, a cartinha escrita à mão, né? Isso faz parte da experiência do cliente, mas isso não é a experiência do cliente, né? A gente trabalha lá na consultoria com planejamento estratégico voltado para a experiência do cliente. Olha que diferente, né? As empresas estão redesenhando seus planejamentos anuais, bienais, trienais, fala, né? Geralmente é 1, 2 ou 3 anos. Okay. E eles estão trabalhando o quê? Como fazer para colocar o cliente ao centro? Vamos pegar, né? Você estudou direito empresarial, né? Eu fiz gestão, né? Na academia, na faculdade, na pós, no mestrado. E aí, quando a gente pega lá depois do período de Revolução Industrial, a gente tem os modelos organizacionais das empresas formatados em silos, não é? Eu tenho a área do RH, eu tenho a área de vendas, do marketing, sim, o jurídico, contabilidade, enfim, as áreas são segmentadas. E aí cada área pensa em fazer o seu. Não, eu fiz o meu, agora eu jogo a batata quente para outra área e ele que se vire. Isso é verdade. Não é verdade? É verdade. Isso é toda empresa, né? Eu não estou falando especificamente de um segmento ou outro. Independente se ela é grande, pequena, média, se é de serviço, se é de produto. E aí o que acontece? Vem agora essa transformação. Como que eu faço para colocar o cliente ao centro? E aí eu tenho que tirar esses silos e todas as funções e todas as áreas têm que pensar o cliente em primeiro lugar. Então você imagina a dificuldade. Geralmente as pessoas acham que quem trabalha na área de vendas, no marketing, é que tem que cuidar da experiência do cliente. Mas se lá no background, né, se as áreas internas, as áreas meios não funcionar bem, essa experiência não vai acontecer, né? Então, trazendo para a sua pergunta, né, a experiência do cliente é todo conjunto que a organização elabora, e aí entre processos, ferramentas, pessoas, né, para transformar aquilo numa cultura voltado para provocar uma experiência do cliente. Por que do cliente? Você lembra que a gente, há pouco tempo atrás, falava de foco no cliente? Sim. Né? Não adianta eu ter foco no cliente aqui, agora eu tô com foco em você, mas eu não sei o que você quer. Né? Então, mudou. É foco do cliente e não no cliente. Né? A partir do momento que eu tenho o foco do cliente, eu sei quais são as dores dele e eu organizo o meu negócio, o meu produto, o meu serviço para entregar aquela experiência que ele tem como expectativa. E aí, quando a gente fala de sucesso do cliente, né, depois que eu tenho um cliente ali na minha base, então eu transformo o meu negócio para gerar uma experiência, só que eu tenho que garantir o sucesso. Então, olha só, eu tenho uma experiência que nada vai dizer se ela é positiva ou negativa, e logo em seguida eu tenho que garantir o sucesso para o cliente. Quer ver um exemplo? Um exemplo prático, né? Eu fiz meu MBA em gestão da experiência do paciente no Albert Einstein. E lá a gente tinha um caso, né, que o pessoal pergunta, né, experiência do paciente e experiência do cliente também, podemos dizer, e sucesso. Eu chego no hospital
nesses grandes hospitais, né? Mater Dei, Einstein, esses hospitais que a gente tem aí hoje que são nivelados, né? Num nível bem superior de qualidade de atendimento e tudo, são referência. Você pode ter uma excelente experiência, né? Eu, como acompanhante, por exemplo, de um familiar que está internado, eu vou ter lá um cafezinho, eu tenho uma poltrona confortável, um lugar para dormir. A experiência é perfeita. Só que se o meu parente morreu, eu não tive sucesso. Eu tive uma experiência legal, mas o sucesso não aconteceu. Então, o sucesso é entregar a expectativa final. A gente tem um conceito, para a gente fechar essa pergunta, que é o conceito da pirâmide da experiência do cliente. Perfeito. O último ponto da pirâmide, o topo da pirâmide, é essa parte emocional, essa parte do mimo, essa parte de dar o algo a mais. Só que a base da pirâmide é resolver o problema do cliente, resolver a necessidade do cliente. Então, de nada adianta eu te dar um brinde fantástico, uma caneta Montblanc, se eu não resolver o problema que você busca que eu solucione. Então, o primeiro ponto, né, da pirâmide, a gente tem lá embaixo, resolva o problema do cliente. No segundo nível, faça isso com o menor esforço possível para o cliente. E em terceiro, gere emoção. Né? Trabalhe esse mimo, esse brinde, enfim, que esteja relacionado também com o que ele tem de expectativa. Essa questão do brinde é muito superficial porque o perfil de cliente também mudou muito, né, nas últimas décadas. Você não agrada o cliente da mesma forma hoje, as necessidades dele não são as mesmas hoje do que há décadas atrás. Uma coisa que você mencionou que me chamou a atenção é sobre como as empresas estão montando o planejamento estratégico, né? Você, através da sua consultoria, traz muito isso, porque, de fato, redefinir o próprio modelo de negócios da empresa. Exato. Né? Deixar de ver o cliente como custo para ver como um parceiro. As empresas veem o cliente ainda como um custo. Só que é um comportamento um tanto quanto contraditório, porque se você for parar para pensar, custa muito mais caro você trazer um cliente novo do que fidelizar um que já está na sua base. Alguns estudos mencionei até 7 vezes mais, correto? Isso mesmo. Então, é um pensamento até contraditório. Você quer poupar de um lado, mas acaba aumentando o seu prejuízo, né? Você não otimiza o fluxo comercial, enfim. E você trouxe um ponto, né, do planejamento estratégico, que a gente... Vamos pegar um case tradicional, né? Coloca lá na entrada da empresa a plaquinha, né? Propósito, missão, visão, valores. Sim. Só que lá embaixo, no chão de fábrica, essa informação não chegou. Ela não conecta. E quem está na ponta é que está cuidando do seu cliente. Não é quem está lá em cima no board. Então, o nosso papel é transformar a experiência do cliente em cultura organizacional. Né? Quando a gente fala de cultura, é redesenhar essa missão, visão, valores, propósitos. Os objetivos estratégicos têm que estar alinhados ao que o cliente busca para tirar esses silos que a gente está falando, para colocar o cliente efetivamente ao centro. Perfeito. Quando a cultura ressoa para todo mundo, né? E não é da noite pro dia, né? Cultura é todo dia você tem que estar ali batendo o martelinho, não pode deixar bater o bumbo, porque um dia que você deixa, ela morre. Então tem que estar ali frequentemente para que... É aquela história do hábito, né? Tem um livro lá, né, que fala que se você fizer 21 dias repetidos, né? A mesma coisa, a mesma tarefa, deixa de fumar, deixa de beber, ali se torna um hábito. A mesma coisa a cultura. O pessoal faz até aqueles habit tracker, né, que vai marcando o xizinho até dar 21, verdade. E eu acho que por essa questão da mudança de mentalidade, de postura, de posicionamento da empresa que é tão difícil implementar, porque não é uma coisa rasa, superficial. Você realmente precisa reestruturar muitas vezes. Para você, quais são, né, de acordo com as suas experiências, o que você tem visto, observado no mercado, quais são os principais desafios nas empresas em relação à estruturação de um modelo de negócios que tem o foco do cliente? Eu te pergunto, já trazendo um caso meu, nós temos algumas empresas do grupo, né, da família, e uma dificuldade que nós tivemos, eu não sei se é regra geral no mercado, como que tem sido isso, se foi um caso isolado, mas uma dificuldade que nós percebemos foi de fazer um mapeamento efetivo da jornada do cliente. Quando a gente está ali montando um modelo de negócio, a gente faz uma projeção, né? Quase com um exercício de imaginação de como que é o nosso cliente, quem a gente deseja como cliente. Mas uma vez que a gente começa o negócio, é muito difícil você conseguir mapear de forma detalhada os pontos essenciais dessa jornada. Você considera essa como uma das principais questões, como desafios? Quais são os desafios no geral? Lucas, é legal você trazer essa questão da jornada, né? Porque quando a gente trabalha a experiência do cliente, muita gente fica preocupado com duas coisas: jornada do cliente
e persona, né? Todo mundo tá falando de persona, né? No marketing, É verdade. em todos os negócios. Gente, não é por aí, né? Eu vou desenhar persona. A gente chega em empresas, né, que nos contratam para fazer o trabalho de diagnóstico, por exemplo, e aí a primeira coisa que eu pergunto é, cadê as pesquisas? Cadê a fala do cliente? Onde que você tem ali que ele falou que seu produto é bom, é ruim, onde que precisa melhorar, não precisa, seu serviço está lento, não está? Não tem. As empresas não perguntam para o cliente. Então é aí que nasce a primeira dificuldade. Como que eu crio uma jornada sem saber o que o meu cliente espera, né? E outra, a gente falando de experiência do cliente, a gente está na era da personalização. Cada um quer de um jeito. Verdade. Você trouxe o brinde como exemplo, né? A gente atende clientes hoje com atuação nacional. Aí o cara vai lá e faz um brinde específico, único, e faz aquela quantidade enorme de brinde que fica lá meses no estoque, né? E não tem valor nenhum percebido do cliente, né? Transforma esse brinde em um presente, né? Entregue algo realmente que vai fazer sentido para o cliente, né? E aí, você falando da jornada, como a gente trabalha a concepção estratégica da experiência do cliente, a gente começa lá atrás. Então, a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, para trazer, né? E aí um passo a passo legal, né? Para quem estiver assistindo, ouvindo, para se quiser aplicar também, é muito simples. Primeira coisa, a experiência ela nasce lá dentro. Então, entreviste os seus colaboradores. A experiência do cliente começa na experiência do colaborador. Isso aí é pauta para um outro podcast. E que geralmente não pensamos nisso. Não pensamos, né? Eu falo muito, olha só que coisa interessante. Você sabe qual é uma das profissões mais mal remuneradas no Brasil? Qual? Operador de call center. E ele é o cara que tá de coração com o seu cliente. Ele tá ali falando com o seu cliente. Mal remunerado. Você coloca o cara mais mal remunerado e quer que ele tenha uma atitude de dono? Não vai ter. É impossível, né? E aí, quando a gente pega, a gente volta, a gente começa com uma entrevista. E aí, ela pode ser uma amostra, né? Qualitativa, não é quantitativa nesse primeiro momento. Então, eu pego uma amostra de colaboradores de todas as áreas, todos os segmentos, né? E aí eu vou perguntar... Qual que é a percepção de valor sua com a minha marca? O que te faz vir todo dia, 8 horas da manhã, trabalhar aqui? O que faz seu coração bater aqui? Tem gente que vai falar que é o salário. Tem gente que vai falar que se sente pertencente. E cada um vai ter a sua percepção de valor, alinhada à expectativa. E aí é o primeiro ponto. Se os valores do seu colaborador não estão alinhados com os valores da empresa, meu amigo, vai dar problema. Ele não consegue passar isso pra frente, né? Não consegue. E ele tá frustrado. E frustra quem tá dentro da empresa, né? Você fundou o escritório, você tá vendo que alguém tá remando contra. Mas é porque os valores deles são diferentes. Sim. Eu tive uma startup no passado, que era uma startup voltada para atividade física. Eu tinha um super desenvolvedor que fumava e ficava a noite toda, madrugada, jogando game. Tá errado? Tá certo? Não cabe a mim julgar. Sim. Né? Para ele faz sentido. Mas para o meu negócio, não. São valores diferentes. Então, ele nunca ia conseguir pensar o design que a gente precisava, né? A formatação do código, né? Ali da programação, porque ele não está inserido realmente no que o cliente precisa. No contexto dele. Exato. Então, primeiro, pesquisa com o seu time. Vê o que eles querem. Aí você traçou o que é percepção de valor. Tem gente que vai falar assim, são os benefícios, o plano de saúde. Geralmente, o time operacional vai dar valor nisso. O time estratégico, não. Né? Porque isso para ele, a média salarial dele, para ele paga o plano de saúde dele, se ele quiser. Uhum. E aí, em paralelo a isso, a gente faz uma pesquisa também, uma entrevista com a base de clientes ativa, para entender por que o cliente está se relacionando com a minha marca. Então, olha só. Eu tenho aqui o que é valor para o meu colaborador, de cá o que é valor para o meu cliente, e a partir daí eu identifico quais são os problemas relacionado à minha marca. Onde tem gap, onde tem buraco, onde que o cliente não está satisfeito. E aí, a partir daí, eu já tenho um insight. Só agora que eu vou começar a trabalhar a jornada. Então, eu já redesenhei minha missão, visão, valores, propósito. Já direcionei para o RH o que precisa ser feito para os colaboradores. Identifiquei do meu cliente o que ele está chateado comigo. E agora eu vou entender a jornada dele para ver com o que ele falou. Eu tô chateado na hora que o vendas me passa para o time de operações e ali eu fico perdido. Aí eu vou abrir a jornada. Entendi. Aí eu abro a jornada,
que aí a jornada ela tem alguns desdobramentos. No primeiro nível, a gente chama de jornada do cliente. É pensar mesmo na pessoa do cliente, como é que é a jornada dele. Logo abaixo, a jornada do cliente, a gente tem uma parte chamada mapa de serviços. O que é o mapa de serviços? É o que a empresa provê para que aquela experiência aconteça. E aí a gente fala sobre design de serviço, que aí é uma outra disciplina que a gente trabalha muito profundo para trabalhar o mapeamento dessa jornada, sabe? Não é fácil. Mapear uma jornada, tem gente que acha que é só colocar ali vários pontos e colocar... Não é assim, né? É um pouco mais complexo, precisa realmente de especialistas para fazer, porque senão vai gastar tempo, vai gastar energia e não vai chegar onde precisa. Aí depois vai falar assim, esse trem de jornada do cliente não presta não, né? Só desperdício de recurso. Só desperdício de tempo, recurso, grana e por aí vai. Agora, deve ser complicado também, porque essa reestruturação necessária, né, para você ir a fundo nessas questões, depende muito da colaboração entre os times. E aí, quando a empresa não se vê como um organismo, um ecossistema, como você até mencionou, das equipes que lidam de formas isoladas com a atuação umas das outras. É até difícil você fazer essas equipes colaborarem para chegar no objetivo comum, né, que é essa reestruturação. Esse ponto que você trouxe, eu gosto de fazer muito uma analogia, né? Hoje, eu gosto de resumir experiência do cliente ao alinhamento de expectativa. Okay. Então, para que todas as empresas não precisem acionar o jurídico, não, tô indo contra vocês, né? Sacanagem. Não, mas meu papel é evitar que acionem o jurídico. Brincadeira, mas para que eu não precise chegar ao desgaste de acionar o jurídico, o cliente também me acionar. É caro, demorado, enfim. Exato. E gera uma frustração e outra, gera um desgaste enorme para a instituição, para a marca. Sim. Hoje, basta eu dar um clique na rede social e eu desapareço com qualquer marca do mundo. Exatamente. Né? Você lembra do Carrefour, né? Matou uma pessoa lá, as pessoas deixaram de comprar. Né? Então, sente na hora, né? Matou o cachorrinho, tem uma comunidade que sente. Sim. E ali, aquilo ali começa a se movimentar. Sim. A gente vive um mundo de tribos, né? A gente tem as nossas tribos, os nossos guetos, e esses seguidores, eles vão trazer ali são formadores de opinião. Sim. E aí, quando eu falo da expectativa, do alinhamento de expectativa, e aí, eu vou te falar assim, não 100%, mas a grande maioria é redundante, né? Mas a maioria dos nossos clientes que a gente faz diagnóstico, o problema está entre o que vendas promete e o que a empresa entrega. E aí o pessoal vai falar assim, a culpa é de vendas. Será? Né? Ou será que o time de operações não está entregando minimamente porque ele não enxerga o cliente? A pessoa do financeiro, do faturamento, enxerga número. Né? Exatamente. O cara do direito vai enxergar leis. Exatamente. Né? Então, olha só, ninguém está pensando no cliente em primeiro lugar. Você está pensando no contrato, o outro está pensando custo. E aí, cadê o cliente? Em último caso, é a produtividade, né? Você cumprir a tarefa. Vamos pensar assim, de forma grosseira, o empresário ele vai olhar sempre a última linha do DRE. E ele não vê como que a experiência do cliente faz essa linha do DRE virar positiva. Ele acha que é custo. Só que se você trabalhar o cliente de forma correta, você vai economizar. Você mesmo falou. Para trazer um cliente novo são 7 vezes mais caro do que trabalhar com o cliente da base. E o cliente da base ele te indica outro, e por aí vai. Exatamente. É o marketing boca a boca. Isso aí já existe, ó. Que é o mais efetivo de todos, né? Desde sempre. E aí, a analogia que eu gosto de fazer, né? Dessa questão entre a promessa e a entrega. Vamos pegar uma marca, sabão em pó. Qual que é a primeira marca que vem na sua cabeça? Omo, né? Vamos lá, então. O Omo teve uma época, né? Nessas décadas que ele existe, que ele usava o slogan: o Omo deixa o branco mais branco. Lembra disso? Lembro. Né? Então vamos partir dessa promessa. Olha só, a promessa está vindo do marketing, não é nem vendas. Então, eu estou prometendo ao cliente que se você comprar o meu produto, você vai sair com um branco mais branco. E aí eu tenho uma filha de 14 anos. Aí ela vai para a educação física, suja o uniforme. E aí eu coloco para lavar. E o Omo já me prometeu, o branco mais branco. Coloco para lavar, na hora que eu tiro a camisa ainda tá encardida, tá com aquelas marquinhas debaixo do braço. Frustrou, quebrou a expectativa, tá vendo o desalinhamento? E aí o que acontece? O problema acontece aí, só prometo que você consegue entregar. E aí, olha só, quando você fala de branco hoje, em relação a sabão, qual que é a marca que vem? É um rosinha.
É o Vanish. O Vanish, não. Né? O Vanish tomou um mercado de ser a marca de roupa branca. Quando nenhum outro funciona, você sabe, não, tem que comprar um Vanish. Você põe ali o Vanish, deixa um pouquinho, mistura, que vai dar certo, vai tirar aquela marca. Então, olha só, por uma promessa que eu fiz e não cumpri, eu dei a oportunidade de um concorrente entrar e entrou bem e pegou aquela fatia de mercado. Então, esse é o ponto. Se eu não consigo entregar, eu não prometo. E aí você tem que conhecer seu produto, né? E aí que tá o desalinhamento, porque não tá pensando o cliente ao centro. O cara de vendas vai lá e vende, eu vou entregar para você em até 10 dias. Tá bom. Aí o time de operações entrega com 11. Frustrou. Quais são as duas empresas hoje, né? Vamos falar aqui que a gente se relaciona no Brasil, que são as duas maiores empresas em promover a experiência do cliente. Amazon e Mercado Livre. Né? Por quê? Um dos atributos de valor percebido como satisfatório pelas pessoas é a agilidade. Hoje a gente está com pressa para tudo, não é? Com certeza. E eles te entregam o produto no mesmo dia. Um dia desses me roubaram a minha mochila com notebook, com tudo. Ok, danos financeiros a gente recupera, né? E aí depois eu falei, nossa, tava meu passador de slides. E eu dou muito treinamento, muita palestra. E aí eram umas 10 da manhã, eu entrei no Mercado Livre. E aí tinha lá, entrega, se você comprar em 38 minutos, entrega ainda hoje. Não pensei duas vezes. É no impulso, né? Se fosse mais caro, eu pagaria. Sim. Porque a percepção de valor para mim ali naquele momento, eu quero ele rápido, porque amanhã eu vou viajar e vou precisar dele. Então o preço é irrelevante quando você entrega uma boa experiência. Esse é o ponto. Eu acredito muito nisso. Eu acredito, não agora como um advogado, como alguém que observa negócios de mais ou menos perto, mas como um usuário mesmo. Eu acho que determinados grupos estão dispostos a pagar mais caro por experiências melhores. Vamos pegar exemplos do nosso dia a dia? Você vai num show, né? Eu fui agora no show da Marisa Monte. Tem área VIP. Sim. Você paga mais caro. Sim. Mas você paga mais caro pela experiência, para estar na frente. Conforto. Né? Levei minha filha no show da Taylor Swift. Né? Aquele show que deu maior bagunça, todo mundo falou, né? Do calor. Eu fui naquele show especificamente. Tava com a minha filha de 14 anos, ia dar um presente para ela. Só nós dois, no Rio de Janeiro, né? Sim. Ela não conhecia. E aí o que acontece? Paguei o premium. Eu tinha condições de pagar naquele momento e para ela fazia sentido, porque vinha um kit da Taylor Swift, né? Para ela é fã. Além disso, eu estava lá na frente, tinha banheiros acessíveis, limpos, né? Para ela, porque ela é menor e eu com ela, eu não vou entrar no banheiro feminino com ela. Sim. Mas ali na hora que ela precisava, ela ia com segurança. Comodidade. Comodidade, para pegar uma bebida, para pegar uma comida. Então, esses são pontos relevantes. A gente paga mais caro para ter uma melhor experiência. Em tudo, né? Vamos pegar os bancos, né? Tem o Private, tem o Personalité e por aí vai, né? Tudo para entregar uma experiência maior. E isso gera o quê? Vontade de estar lá. Né? Entra naquelas questões de gatilhos emocionais. As próprias grifes, né? Nossa, eu preciso ser aquilo ali, né? Eu preciso ser o Black. Você lembra quando lançou o Nubank? Sim. Nubank falou assim, você entra na fila de espera pra você ter seu cartão. Verdade. Até que não tinha vontade, se inscreveu só pra e poder não tinha nada de fila de espera. Aquilo ali foi uma estratégia, né? Pega o XP, o sucesso que ela é hoje, né? O banco. O que eles fizeram? Traga 5 mil reais da sua conta do seu banco atual para o nosso banco. Invista aqui que você ganha um colete. Um colete bonitão, preto, né? As pessoas tiravam 5 mil para colocar no XP para ganhar um colete. Virou um símbolo, né? Virou um símbolo. É isso, tangibilizou a expectativa ali. E aí entra a parte emocional. Funciona, menos esforço, e aí sim eu te dou o colete. Perfeito. Muito bom, muito bom. E nessa questão de mapeamento de jornada, de conhecer o produto, de reestruturar, tornar o fluxo mais acessível entre as equipes, uma integração maior para conseguir redesenhar, né, os valores, a missão, toda essa questão que nós estamos falando aqui, que são pontos-chave para implementar a cultura de trazer o foco do cliente para o modelo de negócio da empresa. Quais são as métricas que você considera as mais essenciais para você observar, né, se isso tem surtido efeito, se tem caminhado para o sentido certo? O que é que você traz como métrica importante para os empresários? Vou trazer dois pontos aí em relação a métricas, né? Que é um ponto que a gente não falou, que é a automação também. Isso é muito importante para escalar negócios. Mas vamos nas métricas. Hoje a principal métrica de experiência do cliente é o NPS,
é Net Promoter Score. Essa métrica, a finalidade dela é medir a experiência. Não é para medir a satisfação. Satisfação é diferente de experiência, né? Esse é um ponto também que a gente tem que deixar claro. A experiência é o todo com a marca. A satisfação é a satisfação que eu tive com o seu atendimento. É pontual. A experiência é global. Eu tive um ponto, demorou a acessar o site. É uma experiência ruim e eu não estou avaliando o atendimento de uma pessoa. Então, o NPS ele é a primeira. Qual que é o NPS? É aquela famosa pergunta. De 0 a 10, você recomendaria o Lucas para um amigo ou familiar? Sim. Né? Como profissional de direito empresarial? Pergunta clássica. É ela. E ali você vai dar uma nota de 0 a 10. Sendo que a nota 10 e 9 é um cliente promotor. A nota 8 e 7 é um cliente neutro. E 6 até o 0 é um cliente detrator. Olha só como é que o sarrafo vai lá em cima, né? Na escola a gente aprendeu, né? 60% você passa de ano. Exatamente. Aqui não. Aqui é 9 ou 10. E aí, depois disso, não vamos entrar no detalhe, aí você faz um cálculo, né? Pegando o percentual de clientes promotores menos o percentual de clientes detratores, você vai dar uma nota. E essa nota é a nota do seu NPS. E aí tem zonas de NPS, zona de excelência, de qualidade, de melhoria e por aí vai. Além do NPS, a gente tem medidas de satisfação, né? Quando você termina o atendimento, o que acontece? Fica aí mais um pouquinho na ligação para você avaliar o meu atendimento. Sim. Isso é para medir satisfação, né? Aí tem ainda o CES, que é uma outra... satisfação é o CSAT, tá? Só para o pessoal saber tecnicamente. Então, a gente tem o NPS, o CSAT para medir satisfação e tem o CES, que é para medir o esforço do cliente. CES é CES mesmo. E aí, para medir qual que é o esforço que eu tive na hora de acessar um site para achar o botão que eu precisava para comprar. Eu estou medindo esforço, não estou medindo experiência. Experiência está embutida, mas eu não estou medindo satisfação. E aí a satisfação o esforço não necessariamente tem que ser uma escala de 10. Eu posso colocar de 5. Eu posso colocar aquelas escalas totalmente, concordo totalmente, discordo totalmente. Sim. Eu posso colocar emojis. Eu posso colocar o joinha para cima e o joinha para baixo. Então você pode brincar mais. Adaptar, né? Adaptar mais, porque ela é mais flexível. O NPS não. O NPS sempre tem que ser essa formatação. De 0 a 10 você recomenda a empresa X a um amigo ou familiar. Se você fez diferente disso, não é NPS. E aí vem o grande ponto. Como aplicar? A gente chegou a empresas, né? Ano passado a gente atendeu muita empresa que a gente chega... Deixa eu ver suas pesquisas de NPS. Aí o cliente chega todo feliz, né? Olha só, minha nota é 94, minha nota é 87. Eu falei, nossa, que nota excelente, muito bom. Como é que vocês estão fazendo a pesquisa? Ah, não. Uma pessoa do meu call center liga para o cliente e pergunta a nota. O NPS ele tem que ser neutro. Eu não posso ter você me ligando, porque às vezes eu vou ficar com receio de te dar uma nota ruim. Exerce uma pressão, né? Exerce uma pressão subliminar. Sim. Então, não se aplica NPS assim. Então, você vê hoje as automações que a gente tem, né? Você termina... Já viu? Agora você tem no Multi, né? Nos shoppings. Do shopping. Né? Cara, você sai do shopping e já vem uma pesquisazinha ali no seu celular. Ou seja, é automático. Então, as automações são necessárias para você, à medida que você escala o seu negócio, né? O NPS, ele pode ser transacional ou relacional. Qual que é a diferença? O relacional, eu faço ele em algum momento aleatório. Ok. Para saber como é que meus clientes estão sentindo naquele momento. O transacional, eu coloco ele em pontos da jornada. Daí então, a importância de conhecer. Eu desenho uma jornada e dentro dela eu coloco pontos de contato para saber uma pesquisa. Então, fiz ali o primeiro contato do time de marketing, vamos pensar um lead, terminou o atendimento, esse cliente recebe a primeira pesquisa para saber, para eu medir como é que foi o atendimento de marketing. Beleza, passou o bastão para vendas. Vendas fez todo o trabalho, apresentou proposta, fechou, converteu o cliente. Na hora que terminou, solta outra pesquisa para o cliente me falar qual dos meus agentes de venda está performando bem ou mal na questão relacional com o meu cliente. Porque o cara pode estar batendo meta maravilhosamente, mas ele está destruindo a minha marca com o cliente. E eu não estou vendo. E aí, ao longo da jornada, eu posso colocar vários pontos de contato de pesquisa. Óbvio,
Cuidado para não virar spam, né? E atenção aos canais, né? Tem gente que ainda acha que e-mail resolve. Não. Você mandar... A taxa de resposta de e-mail é muito baixa. Então, assim, tudo virou WhatsApp, né? E aí você tem que buscar ferramentas, integrações, para que a pesquisa seja efetiva. E a partir dessa resposta, olha que coisa interessante, como é que é um ciclo. O cliente foi lá e me trouxe as respostas de onde eu preciso melhorar. E aí, olha só, eu não preciso mais captar um cliente novo, porque o meu cliente já me trouxe onde eu preciso melhorar. E ele já me deu a dica para que os novos clientes não sofram aquela penalidade que ele sofreu em algum momento. Então esse um ponto-chave da experiência do cliente. E aí, ninguém escuta o cliente, né? Escutar é diferente de ouvir, viu, Lucas? Ouvir é o ato físico, né? São as ondas sonoras que entram no nosso ouvido. Escutar, né? A gente tem até o termo escuta ativa, Sim. né? É para quê? Eu tenho que escutar com os olhos, com o coração, com a mente, com os ouvidos, com o olfato, com o tato. Tem percepção sobre aquilo. Percepção sensorial, né? Se você vê a expressão de uma pessoa da sua equipe, que você se relaciona há muito tempo, ela tá de cabisbaixa, você sabe que hoje não é o dia legal dela. Sim. Hoje não é o dia de eu dar um feedback, né? Então, tudo isso a gente vai coletando. Então, o cliente me trouxe... E aí, um ponto. Você é empresário. Você sabe. Dói quando um cliente fala mal da minha marca, né? Porque eu tenho amor, eu construí aquilo. Todo o esforço por trás daquilo, né? E aí o cara fala, nossa, seu atendimento é horrível. Aí a tendência do empresário é entrar em defesa. Não é para aquilo que tá construindo, né? Tá se posicionando. Tem gente que tira satisfação com o cliente. Tem marcas que pega ali o NPS só para inglês ver. Tá fazendo a pesquisa, o cliente preenche, ele não faz nada, não muda. Então, esses insights é um insight de graça. Você não precisa gastar para fazer uma pesquisa, porque o seu cliente está experimentando o seu produto e ele te fala, olha, isso aqui não tá legal. E aí cabe você mudar ou não, aperfeiçoar ou não e entregar a experiência do cliente. Perfeito. Conhecer o público, conhecer as tendências de mercado, né? Principalmente sobre os canais de comunicação, isso faz muita diferença. E essa questão da experiência como um todo, né? Do sentido que a pessoa tem, a percepção de valor que a pessoa tem sobre a marca é tão forte. Isso que você mencionou sobre as diferenças, da experiência em relação à marca, o sentimento em relação à marca como um todo e a sensação de um pós-atendimento ali, o que é que ela achou, daquela situação mais isolada, etc. Isso é tão forte que, de novo, não como advogado, mas como cliente, quando você tem amor por uma marca, quando você se identifica por uma marca, né, você se vê naquilo e corresponde às suas expectativas de um modo geral, ainda, pelo menos essa é uma percepção minha, ainda que você tenha situações isoladas ruins, né, experiências ali desagradáveis, mas pontos isolados, aquilo como um todo não te afeta, porque você continua gostando e consumindo da marca. Então é importante. Olha que ponto que você trouxe, né? Você trouxe uma percepção sua, né? Eu, Lucas... Sim. Se a marca que eu amo, ela pisar na bola, eu tolero, dou uma segunda chance. Sim. Saiu uma pesquisa agora, no último ano, mostrando que clientes fiéis, clientes que são apaixonados com as marcas, estão menos tolerantes. 50% do cliente fiel troca de marca ou experimenta outra marca quando a marca desliza. Olha como é que esse número é cabalístico, né? Sim. É assustador. Sim. Então, a gente não tem espaço para errar mais, né? Infelizmente, né? O perfil mudou. As gerações mudaram, né? O comportamento mudou. Pós-pandemia, as pessoas hoje têm hábitos diferentes de consumo. E é tão heterogêneo o mercado, né? Você lida com várias vontades simultaneamente. Todo o tempo, né? E aí vem a questão dos nichos de mercado. Tem empresas que são varejistas, tem empresas que se tornam especialistas em algo, né? Vamos pegar uma rede supermercadista, né? A gente estava vendo supermercados BH. Sim. Hoje tem mais de 300 lojas. Então, a orientação do negócio, planejamento estratégico é por preço. Não é preço, variedade. Sim. Né? O varejo ele tem uma característica que é compre bem para vender bem. Ou seja, tira tudo que você conseguir do seu fornecedor de margem, que aí você consegue dar desconto pro seu cliente. Olha que, né? Isso não é sustentável. Sim. E aí, do outro lado, a gente tem um verde mar, né? Que é mais caro? É. Mas o posicionamento... Tem 300 lojas? Não. Mas o posicionamento dele, estratégico,
voltado para a experiência do cliente. Depois, não sei se você já reparou, vai num Verde Mar, e eu não tô fazendo propaganda não, tá? Eu não ganho de nenhum supermercado. Vai no Verde Mar e chega na área de frios, onde ficam uvas ou também ficam hortaliças, para ver. Em cima de você, eles colocaram uma cortina de ar quente. Porque você tá ali de frente com uma prateleira fria. Eu, por exemplo, sou muito magro, sinto frio de tudo. Pra mim era... Nossa, eu tinha que sair rápido do supermercado, porque eu sentia muito frio nessas horas. Eu como fruta, né? Então, eu tô ali escolhendo, falei, nossa, eu tenho que comprar rápido porque eu não tô aguentando. Hoje não, se tornou um ambiente confortável. Né? Você chega lá, tem um manobrista pro seu carro. Né? No outro você não acha vaga. Então, assim, quem tá certo, quem tá errado? Não tem certo e errado, tem estratégias, posicionamentos. Né? Eu sou a favor de posicionar por proposta de valor. Porque aí eu posso cobrar o preço que eu quiser. Sim. O cliente vai pagar porque ele está enxergando o retorno em cima do investimento. Né? E outra coisa, não está associado a preço também não, tá, Lucas? As pessoas acham que para ter uma experiência tem que ser caro. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. O Nubank entrou de graça, você não tinha que pagar nenhuma tarifa, ainda não tem. E hoje é a marca mais valiosa dos bancos no Brasil. E você não gasta R$1. Então, olha só, não é dinheiro. É posicionamento, é estratégia. E é saber voltar a sua atenção para o cliente. O Nubank, né, eles têm eu tive numa palestra agora da Cris Junqueira, né, que é uma das fundadoras, e ela falou, dentro dos valores do posicionamento, eles são obsessivos por cliente. Então, se no seu time, e ela falou, a gente gasta muito tempo na contratação, porque se a pessoa não é uma pessoa que gosta de gente, ela não vai trabalhar aqui. Tem um perfil, né? Então, olha só, as empresas hoje contratam rápido e demitem lento. Demora para demitir a pessoa que tá, né, a erva daninha ali. E aí o estrago já tá feito. Já fez, a cultura já tá quebrando. Então, gasta tempo para contratar a pessoa certa para o seu objetivo. E aí, a experiência vai acontecer, a margem vai aumentar, a base de clientes vai aumentar, um cliente promotor vai fazer propaganda ali na rede social, sem te pedir nada em troca, e ali você tá só crescendo. O Nubank é o maior exemplo disso, né? Eu lembro que quando começou e a questão dos cadastros, uma vez que você conseguia criar sua conta, você até passava a indicar outras pessoas, né? Não, mãe, vem cá que tem um banco novo aqui, vou criar uma conta pra você, e vem cá, pai e tal, e você acaba difundindo. E o Nubank... Eu acho que é um dos melhores exemplos sobre essa questão do cliente em si, de trazer o cliente para o centro, porque ele chegou para sanar uma das maiores dores, que era a burocracia para resolver questões, né? Desburocratizou o sistema financeiro. Exatamente. E vamos pegar o Nubank para exemplificar, né? A gente tem que fechar, mas para a gente exemplificar a pirâmide da experiência do cliente. Perfeito. Olha só, o conceito com a prática. Perfeito. O Nubank entrou, né? O que ele traz de proposta? Né? A dor do cliente, primeira parte da pirâmide. A dor do cliente é a burocracia. Então, ele já entregou a desburocratização. Ok. Né? Você vai lá, em poucos cliques, você abre a sua conta. Fácil, rápido. Né? Fácil, rápido. Segundo ponto da pirâmide. Com menor esforço para o seu cliente. E no terceiro, na hora que chega o seu cartão, vem um adesivinho. Vem um cartãozinho bonitinho, escrito em primeira pessoa. Então, olha só, cumpriu a regra da pirâmide da experiência do cliente, entregou valor, né? E um cuidado, só para a gente fechar. Quando eu falo em diminuir o esforço do cliente, não quer dizer que você tem que ser babado do seu cliente. Hoje as pessoas, características de comportamento, elas querem ser autônomas. Então dê autonomia. Não fique prendendo o cliente achando que tudo que ele precisa tem que precisar de mim, né? Esconde a informação, não, deixa ele me procurar. Você vai perder o cliente. Dê autonomia, dê acesso, dê canais para que ele consiga resolver os seus problemas, que aí ele continua. Senão, ele vai buscar o botão sair, né? Desconectar, cancelar. E tudo isso vem da cultura, né? Cultura. Mudando a cultura, tudo isso reflete por consequência. E aí de cima para baixo, né? Desde o CEO tem que acreditar. Senão não adianta nada lá na ponta o time gastar energia e lá em cima remar contra. Perfeito. Queria te agradecer pela participação, foi um bate-papo super rico, eu tenho certeza que todo mundo vai tirar muitos insights teóricos e práticos. Acho que tem muita coisa aqui que dá pra galera já colocar no lápis, assim, no papel e começar a desenhar com a equipe, né? Começar a pesquisar sobre, se aprofundar na temática, porque o impacto
eu acho que demanda uma análise aprofundada, mas o impacto tende a ser muito grande e duradouro para a empresa que realmente leva a sério e que executa de forma fidedigna. Queria te agradecer pela disponibilidade, falar que nosso podcast está sempre aberto para você, outras oportunidades para a gente trazer esse tema, outros temas correlatos, detalhar mais. É um prazer te receber aqui novamente. Obrigado. Maravilha. Obrigado pela oportunidade e estou aberto também. Quando precisar, só levantar a mão que eu volto aqui com todo prazer. Perfeito.